Daí, pessoas, sem mais delongas, vamos pegar aqui, ó, novo jogo, mapa 1, e a gente vai entender o porquê. Seguinte, eu fiz aqueles 4 episódios, né? A cidade não tava sendo do jeitinho que eu queria. Tô em busca da cidade perfeita, então vamos fazer de novo aqui. Ai, os limites da cidade é tão pequenininho, né? É complicado aqui. Eu vou pegar... Eu queria que pegasse pelo menos 2 campos ali para trás. Então eu vou fazer aqui, mais ou menos aqui, o meu acampamento inicial, né? Tá aí. Eu já tenho 2 séries, né? Uma grande ali, tem uns, acho que 14 episódios, 13 episódios, alguma coisa assim. Aí eu tenho um de 4 episódios, que eu fiz com a ajuda do ChatGPT, só que ele não consegue calcular certas coisas. Eu até me surpreendi, dava pra calcular várias coisas. Ó, aqui, pra quem nunca viu, Camp Center, e você vai lá e coloca todos para trabalhar nessa primeira obra, nessa primeira construção. E aí o Forestry, que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer, aquele que eu fiz ali. Agora, nessas atualizações, não lembro quantos meses faz, mas tem, eu não sei se chega perto de 1 ano já, mas antigamente era todas as construções num menu só. Agora eles dividiram ali, né? O que tá um moinho, depois que a gente conseguir tirar esse aqui, ó, F1 para você fazer ali personalizado do jeito que você quiser. F para mudar, girar ele 90 graus. Aí você lê ali mais ou menos, rotação tá um pouquinho de inglês, vocês têm que saber para conseguir jogar esse jogo. Aí você já coloca lá também, além das 9 casas iniciais, o Smith, que é depois a primeira coisa que vocês têm que fazer. Vou colocar meio, aqui eu sei que vou ter problema de espaço, né? Então vou fazer meio grudadinho as coisas. E o carpinteiro, que ele vai arrumar os kart que a gente vai estar utilizando esse primeiro ano e vai quebrar logo no começo do ano que vem. E se você fizer as coisas tudo muito longe, você não vai conseguir fazer as 9 casas. O que significa isso? Que você não vai conseguir... Ó, eu já coloquei as 9 casinhas e aí as outras coisas, as 3 casinhas excedentes ali, eu vou deixar para depois. Então, primeiro faz as 9 casas, né? Depois o forestry, é lógico, né? Para você ter madeira para ter ali. Aí você faz as 9 casinhas, o smith, o carpentry, que é para você ter o kart, senão todo mundo vai começar a trabalhar na mão, não faz sentido algum. E aí depois o small granary, tá? O small granary, que é o mercadinho. Porque depois desse primeiro ano, ele tem que ter a agricultura familiar e o excedente vai para o mercadinho. E lá eles trocam por produtos que eles não têm na hortinha familiar deles. Então é importante fazer isso. E se não tivesse mercadinho, não vem mais de 9 famílias morar na sua casa, na sua vila. Né? A casinha que você faz, eles não vêm morar. Então é um pré-requisito super importante. Aí o que você faz? Depois que conseguimos forestry, pausa. Vai lá no Camp Center, que seria uma prefeitura, mais ou menos uma prefeitura ali que você tem por enquanto nesse primeiro ano. O mayor seria o prefeito, né? Aí você diminui um carinha para você ter 2 no forestry, que eles precisam, cada um pega num canto ali das toras para poder fazer. Aí o que eu esqueci? De colocar esse clay pit, que é só um buraco na terra, não custa nada. É só um buraco na terra para eles tirarem argila para também fazer as casinhas. E esse thatchery não é tão necessário nas primeiras casinhas,
mas você precisa, para ter as 9 casinhas, você precisa ter esse thatchery que eles fazem a cobertura do telhado, que é essa vegetação que fica nos cantinhos aí do lago, do rio. E aí você precisa pegar uma menina para secar essa palha e colocar para eles pegarem e levar lá nas casinhas para os construtores que fazem isso daí, né? Porque de início você não tem aquele cart shed, que é uns carinha que fica na logística. Logística é esse corre, né? É de levar para cá, de lá para cá. Aí tem o firewood por enquanto você não tiver o mercado, só vai conseguir vender o firewood nas suas barraquinhas. Por quê? Porque é assim de suma importância que eles tenham o firewood, que eles usam para cozinhar, no inverno também vai chegar, eles vão morrer, eles vão embora se não tiver firewood. Então, e aí eles precisam desse aqui, que é o charcoal, que eu também já faço logo de início. Não pode fazer muitos, mas é só em voltinha aqui, ó, 3 mais 4 ali, 7, mais ou menos ali eu fiz. Que também não precisa dos construtores, só é igual a barraquinha, só clicando ali ela já aparece magicamente ali construída. E aí a gente vai tentar fazer um time-lapse, que é essa parte mais satisfatória aí de você ter a casinha prontinha rapidinho. Ali em cima ali dá pra ver a data, né? Então leva aí tipo um mês. Por enquanto, se tem 9 carinhas. Um tá na prefeitura, ele não trabalha no pesado. 2 já estão no forestry, que precisa ter. Então já são 3 a menos. Então são 6 carinhas na construção. E aí esse thatchery você consegue colocar mulherzinha. Ali no menuzinho, quando aparecer eu vou mostrar. Quando estiver pronto, você vai lá e coloca ali Hire Man. Aqui, ó, Hire Man. E aí você consegue colocar só mulher para trabalhar ali. Para você ter essa força de trabalho masculina que é muito necessário nos primeiros 2 anos, 3 anos. Você não pode, você tem que contar nos dedos quantos homens você tem para trabalhar, entendeu? Olha lá, daí ele já vem com um certo ali, essa família tá bem, né? É só um casal e um filhinho, já tem bastante comida, até uma boa variedade, não são todas as famílias que tem. Inclusive dinheiro, eles têm um bom dinheiro. E aí você tem que cuidar, porque esse dinheiro que eles têm ali vai deduzir do tesouro municipal se eles forem embora. Então, se eles por acaso ali forem embora, falta de água, falta de comida, falta de sapato mais pra frente, falta de roupa, qualquer coisa, variedade de comida, eles vão sair e aí você vai ficar menos 45, digamos ali, que é o que eles têm agora. Menos 45 de dinheirinho. E fora o imposto que você não vai ganhar. E aí, se você tiver os pré-requisitos, daí sim, alguém vem substituir eles nessa mesma casinha, né? Então, você tem que ficar muito de olho para ver se eles têm reclamação ou não. Se você tem habitantes felizes ou não. Se qualquer uma dessas coisas faltar, inclusive empregos, você tem um checklist ali, né? Quando a casa fica pronta, tem ali algumas coisinhas escritas ali, né? Aí se tiver em vermelho, vai estar escrito ali o que você não tem e você precisa ter para aquela casa ser habitada. Às vezes você tem tudo, já tem uma boa população e tal. Passou de 300 habitantes, você precisa ter aquela capela maior. E passou de 100 habitantes, você precisa daquela capelinha pequenininha, que é essa última casinha ali no menu, né? Aquele menu inferior ali, a casinha com 100 habitantes, a igreja com 300 habitantes. E aí a taverna, que é muito interessante ter, que é uma família normal que vai ocupar a tua casa, e aí eles vão fazer a vez do mercadinho.
Mas é bem melhor, porque daí eles que vão se virar, né? Tudo que tiver disponível, eles vão vender. Ele precisa sempre ter o mercadinho, que é a distribuidora. E aí você consegue ter mais facilidades e mais tranquilidade para você. Ó, é que esse time-lapse matou a conversa ali no meio da coisa. Agora eu tô fazendo mercadinho. Então ali eu já consegui, antes do dezembro chegar, eu já consegui as 9 casinhas. Então, ok, ninguém foi embora. Já tinha até construído mais algumas coisinhas ali, né? O Smith, o Carpentry, quase que eu consegui fazer o Granary antes mesmo do inverno chegar. Então tá tudo certo. E aí agora, o Granary também, tudo que é de comida, mercado ali, o Granary, o Small Granary consegue tudo com mulher. Aí aqui não, o Smith, 2 homens e o Carpentry mais um homem, ou seja, menos 3 carinhas. Então dos 6, por enquanto você vai ter só 3 carinhas na construção civil. Por isso que eu fiz ali mais 3 casinhas antes de fazer qualquer outra coisa. Para você voltar a ter a força de trabalho de 6 carinhas na construção civil. Entendeu? Porque ali, ó, eu preciso do Smith primeiramente para fazer as peças e partes, que são 15 peças e partes, com o iron, que eu tenho 10 mil irons que é 1 para 1, né? Então, se eu tenho um iron, é um nail, um prego. Então, o que pega bastante é o prego, porque é um número limitado de prego que você tem. E aí você, antes de acabar esse prego, você já vai ter que ter tanto o Carpentry quanto o Smith. E aí, tendo o Carpentry e o Smith, você consegue arrumar aqueles 3 kart ali, os carrinhos de mão. E ali você tem ali, na barraquinha ali, que é a prefeitura provisória ali que você tem, tem o iron que você precisa. Então tem até um respiro antes de você conseguir colocar o trading post para funcionar. Mas antes eu fazia assim o trading dock, mesmo com 3 carinhas eu fazia o trading post, né? Eu faço o trading post em vez de ser o trading dock. Qual que é a diferença? Um é por mar e outro é por terra. Só que por mar tem só 2 cidades. São 2 cidades menores que não tem tanta variedade de alimento, não tem tanto comércio. Então é muito mais vantajoso fazer o trading post antes, que é o mercadinho. Ali ali bem no meio do menu inferior ali, tem ali aquele carrinho de mão. Ali é a logística, digamos, né? O primeiro menu ali é a casa, a água, tudo que é de alimentícia, indústria alimentícia, a indústria não alimentícia, ali a logística, daí a prefeitura, se você quiser tem a decoração, aí o barbeiro, a escola, o barbeiro e a igreja. É esse o menu. E aí aqui, ó, no que eu faço o mercadinho, daí eu posso fazer outras barraquinhas e colocar a barraquinha para funcionar, né? Colocar uma mulherzinha em cada barraquinha. Por isso que também não posso exagerar. É onde tiver essa variedade. Eu clico ali naquele pergaminho ali, vai ter a variedade disponível no mercadinho. Se não tem mais, ó, que nem ali, só foi onion ali, a cebola. Eu clico, não aparece nada, é porque não tem mais variedade do que isso. Daqui a pouquinho, quando eles já tiverem produzido mais nessa horta familiar aí, eu posso colocar. Daí ali no izinho do menu lateral ali do mapa, clica ali na casinha, tem aquele menuzinho ali que eu posso ticar local market, para eu não precisar ficar clicando no mercadinho para saber o que eles estão vendendo e quanto tem de cada produto. Então isso aí é uma mão na roda.
eu sempre deixo ligado. Cada vez que você abre o jogo, você vai lá e clica nesse izinho ali e coloca essa opção selecionada, né? E aí no Market Stall, que são as barraquinhas, você pode ter 100 de cada produto. Então por isso que você tem que ter mais barraquinhas. Só que cuidado, ó lá, tem um homem na minha barraquinha, que não é o ideal. Já tiro ele. Que também tá osso, porque às vezes não tem mulher também. Apesar que tem só o Thatchery e o Granary por enquanto, né? E as barraquinhas que podem empregar mulheres. O resto, na logística e tal, tem que ter gente, tem que ter mais pessoas do que vagas em aberto de emprego. Porque quem não tem um emprego fixo, digamos uma CLT, vai ter esse trabalho aí de colocar a pilha de madeira no charcoal pile, que é para fazer o carvão. Vai fazer essa logística aí de leva e traz de alimentos pro mercadinho. O mercadinho é o distribuidor, ninguém vai lá comprar, eles vão lá para entregar o excedente que eles plantaram. E aí quem distribui realmente, quem vende para os locais, para a população, é a barraquinha, tá? E o trading dock, o trading post, é importação e exportação. Ninguém vai lá comprar direto na feira como se fosse o Ceasa, não é isso. Que é esse trading post aqui, caro e demorado para fazer. Por isso que eu coloco primeiro eu faço mais 3 casinhas para eu ter pelo menos 6 trabalhadores para abrir essa coisa ali. Ó, já coloco mais pessoas ali para trabalhar. Vão ser 6, porque esse 7º aí só se eu tivesse feito 4 casas, né? Então, como eu disse, é tudo contadinho, né? Os homens de início. Então, vou colocar aqui no time-lapse. E aí a gente consegue ver esse trading post, que é demorado e é caro para fazer. Então, antes eu ia assim, a primeira coisa que eu tinha que fazer, depois das 9 casinhas e o basicão ali, né, o Smith, o Carpentry, eu já começava a fazer esse aqui. E não, o certo mesmo era até eu fazer uns kart a mais aí, porque o povo, não sei se está também fazendo tudo na mão, né? Se não tem, porque as mulheres também usam os kart, né? Então, se tem aí pelo menos 18 adultos, teria que ter 18 kart, ou próximo disso, né? Ou seja, se eu pudesse fazer aí 3 barraquinhas que tem os 5 carrinhos de mão, daí fecha 18, né? E as crianças também, crianças, adolescentes também, os filhos, né, desses 9 casais também podem usar. Criança acho que não, mas jovenzinho sim, né? Vou colocar algumas coisas aqui para exportar. Só de origem de madeira e tétil, por enquanto. Aqui, ó, aqui nesse menuzinho ali você vê as vagas de emprego versus as pessoas disponíveis. No caso ali temos ainda 38 pessoas ao todo na cidade, né, na vila. E aqui tem pelo menos, então se eu tenho 6, 12 casinhas, eu tenho pelo menos 12 casais. E aí, claro, às vezes vem o pai de alguém, às vezes vem uma conjuntura familiar diferente aí, às vezes um jovem, em vez de ser criança, já é mais jovenzinho, que até crianças conseguem trabalhar, juntar firewood lá no charcoal pile, então até crianças trabalham. Então, mesmo que tenha todo mundo já empregado,
Pode acontecer de estarem juntando charcoal pie ou colocando... eu não tenho certeza, né? A partir de quantos anos... Porque dá pra ver ali quando você cria a família, você cria a casa, né? E a família se assenta ali, você consegue saber detalhes da família, né? Nomes, a genealogia deles ali, né? Ainda mais que se já faz aí algumas gerações que eles estão na casa. Mais pra frente eu mostro pra vocês isso. Aí aqui, esqueci de colocar a numeração. Se não colocar a numeração, esse aqui não é igual o market local ali, né? O granary. Ali no granary você coloca, tem um botãozinho, você clica ali, já vai colocar ali 2.000 de cada. Aqui no trading não, porque você tem que personalizar do jeito que você preferir, né? Vou comprar a minha primeira compra, né? Comprar aqui. Esse é o menu, né? Do mercado global, digamos. E aqui oferta é o que você pode comprar. Demanda é o que eles estão pedindo que você pode vender. Por enquanto eu não consigo vender nada que tá ali, né? Só o charcoal, o carvão. Então aqui é a fazenda, a esperada fazenda. Na fazenda você pode ter batata, óleo de girassol, óleo não, né? A semente de girassol para depois a gente produzir o óleo no oil work. Tem várias coisinhas legais. Tem o trigo para fazer farinha, gente. É que eu fico pensando em inglês, aí eu tenho que... Tem aquele delay para traduzir para vocês, né? Seria o wet, com W, né? Que é a... Então, a farinha você não consegue fazer ali na fazenda mesmo. Você tem que daí construir um mill, né? Um moinho, para você pegar o trigo e colocar... Não o trigo sarraceno, que é aquele buckery. É o wet mesmo, que é o com W. Que é o único que faz a farinha, que seria a farinha branca, né? O buckery é mais para animais. Uma outra qualidade de farinha. De sementes, né? Aí ali, que eu cliquei, naqueles 3 boizinhos, seria para construção das parelhas de bois. Aí aqui é a parte, o que eu acho mais chatinha. Você tem que clicar ali em criar campo e colocar ali o quanto você quiser. De 50 por 50 é o ideal, né? Então, aí eu coloquei bem acelerado, porque realmente vai e volta e tal, né? Então você consegue fazer. É meio chatinho de fazer, porque você não consegue simplesmente carimbar. Eu não me canso de falar. Poderia fazer como se fosse um pomar, né? Ter essa opção de fazer como se fosse o pomar, que simplesmente você pega ali. O pomar é aí praticamente um quarto dessa fazenda, né? Mas o pomar você simplesmente carimba na terra ali e pronto, né? Como a casinha, né? Claro que tudo você pode modificar, né? Personalizar com o F1, mas você tinha que ter, né, essa opção de você simplesmente fazer 50 por 50 e colocar ali. Ó, e aqui é o pomar, que eu já vou fazer, porque são 2 anos de espera até a árvore crescer. Então tem gente que demora a fazer. Eu já faço logo, porque o quanto de variedade de comida que você tiver, melhor. É um tempinho de espera, mas vale a pena fazer o quanto antes. E aí aqui a fazenda fica com esses, como se fossem essas lamparinas apagadas. Quando você liga ele, você coloca certinho, todos eles estão como farinha, como trigo, que é a primeira opção. Mas você vai lá, coloca cada campo numa opção e liga eles. Aí sim vai estar
tudo tranquilo. Aí aqui eu vou colocar um galinheiro perto da população aqui. É bom que também é perto da fazenda, porque os produtos de origem da fazenda que vão vir para alimentar os animais. Aí eu coloco os animais de pasto perto da fazenda para eles poderem pastar no campo que tiver descansando, né? Que eles não ficam mais realista, né? Aqui, né? Então tudo que não for aqui utilizado, né? Vai ter ali 2, 3 anos que eles vão estar plantando, e aí o sward, que seria exaure, né? O campo, e aí você não consegue mais plantar. Aí vai ficar ali um ponto de exclamação, você vai lá, troca para descanso. Aí aqui o matadouro, já coloquei um de cada aqui dos animais, e o matadouro que é importante ter. Não liguem já logo de início, porque daí você vai ter uma pessoa parada ali. Não é todo lugar que a pesca a gente consegue fazer. Então, ó, consegui ali. Ó, tá tudo meio longe, né? Mas vou fazer. O quão longe for, é melhor, que daqui a pouco as casinhas chegam até ali, não tem problema. E o boatyard, que é pra fabricar os barcos, né? Como se fosse um carpinteiro, só que pra água. Aí aqui eu já vou começar a ver que todos eles estão no wet. Então a partir do segundo eu já vou fazer uma variação aqui de produto. Barley usa para fazer bebida. Girassol usa para fazer óleo. Hemp e flax, esses dois últimos ali, usa para fazer o tecido, né, o linho. Seria a tradução correta. E aí tem que passar ligando toda aquela lamparininha ali. Aí sim vai estar ligado. Não ligue antes de trocar, porque depois de ligado você não consegue trocar a qualidade, o tipo de plantação que você vai fazer ali naquele campo. Então primeiro você escolhe, pensa bem o que você vai fazer, tenta variar aí um de cada, e o trigo faz mais, né? Cada campo, cada fazenda você consegue fazer assim, tipo, até uns 10 campos, caso você só tenha pessoas. A partir do momento que você tem pelo menos uma parelha de bois, que são 2 bois, né? Numa parelha, aí você consegue ter aí 13, 15, eu acho assim, até 18, assim, no máximo, você faz daí com as 3 parelhas de bois, ou seja, 6 bois. E aí você tem que colocar ali, priorizar gathering, que seria a colheita, e supply for oxen, que seria a comida do gado que você vai estar botando para trabalhar ali na fazenda. O gado, né, as vacas no cow shed, né, e as ovelhas, eles não comem o alimento normal como um porco. Eles comem aquele whey, que você vai fazer lá o dry whey, que é aquelas varetinhas que ficam secando, né? As pessoas vai e colocam lá para secar a palha, ser o feno, né? Para alimentar os animais. Por enquanto não vou pegar stone, não vou pegar nada disso, só comprar iron, porque por mais que eu tenha nesse mapa o iron, de início eu não consigo a produção dele. Eu poderia até extrair, só que tá meio longe daqui, né?
Poderia até extrair. Aí agora eu vou ver se tem ou não tem. Mas eu vou comprando aqui, porque por mais que tivesse, eu não consigo... Ó, tem que clicar ali no amarelinho, no Granary e tal. Tudo que for produção local, familiar ali. O Runny é essas coisinhas, essas casinhas pequenininhas que ficam atrás da casa grande, e fica aquelas coisinhas pequenininhas ali, ó. Fica as colmeias, a criação de apicultura, né? Tentar fazer aqui. Colocar firewood. Onde tiver buraco, ó, aqui, tudo que eu tico aqui, coloco apply to all, seria aplicar a todos, ou seja, as tipo 6 barraquinhas que eu tenho vai ser aplicado ali. E tem tudo isso para qualquer construção, você pode aplicar a todos, para não precisar ficar configurando toda vez igual. E ali tá escrito carregar por mão, carregar com carrinho, carregar com cavalo, carregar com o que for, né? Então você tica tudo lá. Labors, que seria não CLT, digamos, né? Não trabalho fixo, então a pessoa vai fazer só um corre ali para você. Então você tica todos. Então a melhor forma que eles tiverem, eles vão utilizar. Mas caso não tenha carrinho, caso não tenha funcionário para fazer isso, pode ser um labor, nem que seja um labor que traga os produtos à mão, que daí é de pouquinho em pouquinho, mas é melhor que nada. Então, tica todos, que aí é bom. Ó, vou colocar aqui os 5.000 que eu tenho no Trading Post. Então, tudo que tá ali, ó, Towns Storage seria no geral. E ali o export, não sei o que eu não consegui ler ali, na última fileira, seria o Trading Post mesmo, que está reservado para exportação. Então, se você vê que tem como você vender mais, porque eles estão pedindo bastante, você pode, se você vê que você pode exportar mais, você aumenta ali a numeração ali que tá para juntarem ali no seu Trading Post. Só tome cuidado que, por exemplo, você coloca lá 1.000 roupas ou 1.000 sapatos e só tem uma pessoinha fazendo, e às vezes falta insumo, falta o tecido, falta alguma coisa, então a pessoa fica parada. Então ela deixa de produzir durante um tempo e você não percebe. Aí daqui a pouco tudo que você tem, você até poderia estar produzindo mais de 1.000, mas você tem que se atentar se você realmente está tendo aquele produto na cidade. Senão você pega tudo que você faz, você exporta e a cidade fica sem aquele produto. Então, muitas das vezes tem lá 1.000 no Trading Post de sapato e a população indo embora porque não tem sapato. O que é contraditório, né? Então, às vezes você só tem que se atentar também à tua própria população. Aqui eu vou fazer um cemitériozinho aqui, colocar isso aqui, tudo é decoração, né? Nesse menu ali do banquinho é tudo decoração. Alguns são instantâneos, digamos, né? Mas como a capelinha pequenininha ali, alguém tem que vir, né? Fica ali na fila, alguém tem que vir e construir. E aqui vai aos poucos sendo preenchido, né? De acordo com que a população for morrendo. As árvores grandes você precisa plantar. Então entra na fila ali como qualquer outra construção. Então aqui ele já tem aqui seu cemitériozinho com a capelinha. Mais para frente, com até 100, antes de 100 habitantes, você tem que construir aquela capelinha pequenininha ali. Aquele chapel ali, né? E aí o church, que é aquele grandão mesmo, antes de 300 habitantes você tem que fazer. Porque senão a população para de vir para a tua cidade. Você constrói um monte de casa e tá lá
o aviso, né, em vermelho que não tem capela o suficiente. Então tem alguns marcos que você precisa preencher aí. Agora eu tenho que esperar a galinha aparecer numa das visitas, né? Eu até posso pedir para alguém ir no Dirk, né, naquela cidade que tem animais, mas como eu ainda tenho pouquíssimo dinheiro, eu não posso ficar fazendo isso. Se for assim mais pra frente, que eu tenha um volume maior daí valeria a pena, né? Eu pedir bastante coisa, eu tenho dinheiro para pedir bastante coisa, eu tô precisando ali de flex, tô precisando de hemp, tô precisando de farinha, o que for, aí vale a pena você ir até a cidade, mais ou menos, que você sabe que tem aquele produto que você quer. Então, Dirk, a cidade ali à esquerda, tem bastante animais. Aí, eu posso mandar para vocês. Eu vou colocar na descrição o que cada cidade demanda. E o que cada cidade oferece. Demanda é precisa. Oferece é vende. Então, importação é o que você traz para a sua cidade. Exportação, claro, é o que você manda para fora, o que você consegue dinheiro em cima. E aí você consegue manter a sua cidade funcionando a todo vapor, né? Por mais que você às vezes não tenha couro, é mais interessante você comprar do que ficar sem. Até porque você vai estar pagando um funcionário para estar ali, porque sai do tesouro da cidade. Tudo que você constrói e tudo que você mantém sai do tesouro da cidade. Então, se você tem ali uma mulher para fabricar tecido e vive sem o insumo principal ali do hemp ou flex, que seriam os dois que fazem tecido, você está pagando alguém para ficar parado. Ou demitir ela circunstancialmente, né, por pouco tempo, até você conseguir importar, ou você não deixa faltar, né, claro, ou você tem que produzir o suficiente para a tua cidade, mas até você produzir o suficiente é difícil. Você tem que ter 2, 3 fazendas para você não precisar mais 2, 3 fazendas com uns 15 campos ativos, para você poder ter um respiro aí, né? Que desses 15 também uns 3 vão estar sempre em rotatividade de descanso, né? Então, digamos, você teria 12, 13 campos para trabalhar. Daí você consegue, com os bois e tal, os ox, aí você consegue trabalhar bem, né? Porque não adianta você plantar, que tem um custo para plantar, cada plantio tem seu preço também, para depois você não conseguir colher, né? Não ter pessoal para colher, ou não consegue nem plantar e já passou a estação. Então não percam dinheiro desse jeito. De início tem que ficar bem atento, ver se realmente as coisas estão funcionando, né? Como são poucos, olha lá, já começou. Vou emprestar 5 mil. Daqui a pouco a gente consegue, né, devolver esse dinheiro. Tá aí. Então, até o peixe eles já estão tendo, né? Claro que no inverno, qualquer coisa que seja referente ao rio não vai estar trabalhando, né? A pessoa não vai estar trabalhando. Então, eles realocam. Se você tiver a prefeitura e tiver um conselheiro, você contrata esse conselheiro e coloca ali para ele. Quando for criar a prefeitura, daí eu explico certinho. Mas você pode, com esse conselheiro, remanejar as pessoas que trabalham perto do rio. Então, tanto pesca, o boatyard, que seria o carpinteiro de barcos, para produção de tecido de frio, né? Eles
aquela lã da ovelha, eles conseguem lavar na beira do rio. Então essa produção também para no inverno. O smeltery, que seria a purificação do iron ore para virar iron, ou seja, quando você extrai, quando você vai lá no minerador, o minerador vai lá extrair o minério, o iron ore, ele é vermelhinho, né? E aí você precisa purificar ele para poder utilizar. Ele, como iron ore, não tem valor algum. Não usa para nada. Você pode até, se você tiver em grande quantidade, vender ele não purificado e ganhar uma boa grana, mas eu indico você purificar primeiro e você vende a um belo preço depois, né? Então o smeltery é muito, muito importante, tanto para produções locais, né, para construções locais, para manter os carrinhos, tudo certinho, quanto a questão de revenda, né? Vamos ver aqui, o mel eu vendi ali, que é pouquíssimo, mas como é de início, eu não posso não vender. Então eu vou, tiraram as árvores daqui, então já vou. Tem que ficar de olho aqui para eu, durante o ano, né, agora que é maio, eles estão começando a fazer a semeadura. E lá por outubro, setembro, outubro é a colheita. Então você tem que plantar assim como se não houvesse amanhã, para final do ano, um pouco antes do inverno, você conseguir colher o quanto você puder, né? E aí você consegue se manter no inverno, né? Se você vê que não tem o suficiente, você tem que comprar para teu pessoal aí não passar fome no inverno. Eu queria que esse ano já as galinhas, porque eu tenho que esperar o povo vir oferecer animais para mim, porque até então eu não tenho animal nenhum. A única coisa que eu tenho aí referente à proteína é a malemar o peixe, que por enquanto é peixe in natura, né? Não o peixe seco, que o peixe seco eu preciso ter sal. Para ter sal você tem que fazer aquele salt work, precisa ter bastante stone, bastante bricks, né? Os tijolos. Então não é tão simples, eu tenho que primeiro construir isso, fazer bastante bricks para daí ter o salt work. E também eu ter essa extração de stone, da pedra em si, né? Então, uma coisa assim que de início eu vendo bastante é charcoal. Vou até aumentar aqui, daí já surgiu um monte de trabalhador laborers, né? Pra eu encher lá o trading post. E caso eu diminua, ele vai continuar lá. Caso alguém precise, ele vai lá buscar. Eles podem buscar no trading post, ou ele só vai diminuindo, eles vão vendendo aos poucos e vai diminuindo o estoque até ficar no estoque ideal, que é o que você colocou ali, a numeração que você quis ter. Então fica ali em stand-by, né? Se alguém precisar, pega, ou se for vendendo, vai diminuindo o estoque, né? Caso você se arrependa de ter colocado tanto lá, né? Então, por exemplo, se você... Olha lá o tantinho de coisa que eu tenho. Se você pegar... quero colocar 1.500 sapatos para vender. Mas daí você vê que tua população não tem. Aí você baixa para 1.000, aqueles 500, a menina que trabalha no market stall ou os laborers podem ir lá buscar para abastecer a cidade. Agora que tem homem, eu consigo colocar esse sétimo trabalhador civil aí, na construção civil, e começar a fazer a minha colcha de seria pro gado, né? Vaca e boi. Aí depois, se você
quiser que ele vá para o trabalho ali, para a fazenda ou para o saltwork, que também pode ser tanto cavalo ou boi, para fazer a logística, aí sim você pode transformar ele em ox. Tem que ter aí 1 ano e o cavalo 2 anos para começarem a trabalhar. Vou colocar em volta do rio aqui esses ray, que é o que o gado come e a ovelha também. Então eles não disputam a comida com os humanos. O galinheiro, que é pouquinho, né, mas eles usam, eles comem buckwheat, comem algumas sementes, tipo de girassol, lindsay também, que é uma florzinha que é produzida nas casas, né, a florzinha, e o girassol na fazenda, para fazer o óleo. Para os humanos, né, seria o óleo, para as pessoas seria o óleo, mas eles comem a sementinha. Então tem essa disputa aí, né? Caso você tenha pouca produção dessas sementes que viram óleo, eu indico não colocar para eles para alimento animal, né? Faz as coisas mais baratinhas para eles comerem. Eu sempre coloco um pouquinho, para caso não ter, ó, aqui você tem que ir manualmente fazer isso. Por favor, tem que fazer. Senão chega no primeiro inverno, morre tudo teus bichinhos. Dá um pause aí, né? Eu sei que tava rápido. Eu tô narrando depois, né? Eu coloquei, porque como aí quase 1 hora de jogo, eu coloquei mais rápido para vocês virem como funciona mais ou menos aí. Provavelmente vocês já sabem jogar, só estão meio perdidos, né? Estão procurando algum tutorial. Então, mais ou menos vocês já conseguem ver aí o que é o menu e tal, né? Vocês já devem conhecer. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado nesse primeiro inverno. Fica bem de olho se não vai faltar comida nenhuma, se não vai acontecer nada. E esse Ray ali, ó, tem que ter os 3. Ou seja, tá com pouca mão de obra. Já estamos no final do ano e não tem tantos, ou eles já tiraram, né? Já estão levando para os lugares que utilizam, né? Tanto o sheep farm quanto o cow shed, que é de gado, e ovelha, né? Que usam. Então, antigamente eu fazia bastante porcos, porque tem bastante, nasce bastante e eles crescem rápido e dá para bater eu indico em 1 ano abater eles, né? Os porcos. Só que eu vi que eles utilizam muito alimento. E o Ray não tem um capital inicial, né? É só realmente a mão de obra de alguém ir lá e colocar para secar o feno. Então, não disputa comida com os humanos. Então, é melhor. E o meal, né? O windmill, que seria o moinho de vento. Então, já chegou o inverno, já está chegando no final do ano. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigada, deem like. Tchau.